Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Doutor Luiz Fernando, hoje aqui nos nossos estúdios eu fiz a brincadeirinha de que vou me retirar, porque temos 2 Luizes Fernandos nessa bancada hoje. Tô meio deslocada. Overdose de Luiz Fernando. Luizes Fernandos, tô meio deslocada. Tudo bem, doutor? Tudo, Tati, tudo, Fernando. Bem-vindo. Obrigado. Bom, vamos falar de testosterona. Vamos falar de chip de testosterona, mas antes eu vou deixar o doutor Luiz Fernando fazer as vezes. Tá bom. Então, a gente... circulou no noticiário essa semana, a notícia de que um cantor sertanejo tinha passado a fazer reposição de testosterona porque estava se sentindo muito cansado, muito frágil, pouca energia, enfim, não estava conseguindo fazer tudo o que queria na vida. Pouca energia sexual também. Ele também disse isso, verdade. Disse. Deixou claro. E para isso, o problema começa quando ele diz que foi ao médico, dosou o cortisol, e por causa disso ele botou um chip de testosterona para repor a testosterona. Aí começa a misturar muita coisa, né, Tati? Porque, primeiro, as queixas são bastante vagas. Podem ser causadas por baixa testosterona, que acontece, pode acontecer no homem, principalmente com envelhecimento, mas não é a faixa etária dele, quer dizer... Então, pode acontecer? Pode. Mas a solução é colocar um chip. A gente não tem formulação industrial de chip aprovada pela Anvisa para você usar. Então, você vai ter que manipular uma coisa para botar debaixo da sua pele, que você não sabe a dosagem, não é não é o caminho habitual. Uhum. Ele tem 27 anos. Então, é muito jovem para estar com um distúrbio androgênico do envelhecimento, que se chama, quando a queda da testosterona tem a ver com o avançar da idade, né? Então, é para a gente entender que tudo parece estar tentando se resolver com hormônio, né? Se eu estou cansado, se eu estou desanimado. Inclusive questões de masculinidade, aparentemente, nesse caso, né? Isso incomodava muito o rapaz, né? Isso que é importante. Essas questões a gente, às vezes, resolve na terapia, né? E não no médico. E a gente tem um convidado. Exatamente. Aí, para poder explicar isso para a gente, eu pedi a ajuda do Dr. Clayton Macedo, que é da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, para nos explicar. Primeiro, Dr. Clayton, como é que a gente dosa essa testosterona nos homens? Existe um nível a ser obtido ou alcançado? E isso que eu falei, se o senhor concorda, ou seja, qual é o melhor jeito de administrar quando é necessário? Olá, muito obrigado pelo prestígio, pela oportunidade, porque acho que é um tema que nós, como somos especialistas em hormônios, os endocrinologistas, nós estamos encarando o mau uso dos hormônios como um problema de saúde pública. Uau. Como tu bem falaste aí, Fernando, o hormônio é a bola da vez, ele é vendido como a solução para tudo, né? Como anti-envelhecimento, para potência, para libido, para ganhar massa muscular, para fadiga crônica, né? A gente tem tantas outras causas de fadiga crônica. Então, é importante, existe a indicação de uso de testosterona em pessoas que realmente cumprem alguns critérios. No caso do homem, a indicação é para homens que têm deficiência comprovada de testosterona. Não é níveis normais, baixos, não, porque hoje existe todo um discurso de modulação ou de otimização de hormônios e o nosso organismo ele é muito bem regulado nesse sentido. Sempre que a gente usa um hormônio por fora, a gente bloqueia a nossa produção interna, bloqueia a fertilidade, isso a longo prazo, principalmente quando suspende, pode trazer uma série de consequências. Então, o primeiro passo é se fazer o diagnóstico adequadamente. Eu não sei os detalhes desse artista, né? Então não vou discutir em cima do caso dele, porque eu não sei as dosagens dos hormônios, não sei a indicação, né, aparentemente indevida pela faixa etária e pelos sintomas inespecíficos, mas vamos que ele realmente dosou a testosterona e ela realmente estava abaixo de 300, um número grosseiro.
A gente precisaria ter 2 dosagens, isso é um critério importante, e mais do que tudo isso, quando existe deficiência de testosterona, nós precisamos ter uma causa tratável ou não para ser diagnosticada. Então, se ele tem deficiência de testosterona, ele precisa investigar por que essa testosterona é baixa. Existem inúmeras causas. Hoje, talvez a causa mais prevalente de deficiência de testosterona seja o uso prévio de esteroide anabolizante, ou de testosterona, é o que a literatura vem trazendo. Esse uso está tão disseminado que quando o indivíduo para de usar, ele fica com deficiência. Mas esse indivíduo ele pode ter um tumor da hipófise, ele pode ter uma doença genética, ele pode ter uma disfunção do testículo, ou fez radioterapia, fez cirurgia e ficou realmente com testosterona. Aí ele precisa ter esse diagnóstico, precisa ter as 2 dosagens, ele precisa ter o quadro clínico definido. Então, esses sintomas, eles são pouco específicos, né? Doutor. Por exemplo, distúrbio do sono pode baixar a libido, pode dar fraqueza. Então, ele precisa ter um olhar mais aguçado, né? Principalmente interessado na saúde dele e não no quanto ele vai pagar pelo chip ou o quanto ele vai entregar de prestígio a partir desse uso quando divulgado. Ele diz, e aqui por que a gente está pegando esse caso? Porque é um cantor que tem um alcance enorme e que pode estar divulgando coisas que ele fez em relação ao corpo e à saúde dele que não são recomendáveis para outros homens ou para outras pessoas. O que ele diz? Que quando ele descobriu que estava com testosterona baixa, não sabemos se essa dosagem foi feita da maneira correta, como o senhor está nos explicando, mas que a solução para isso foi usar um chip hormonal para tratar a condição. Então, assim, a gente sabe que anda muito em voga a testosterona para qualquer coisa, basicamente, como falamos aqui, e o chip também, né? Então, a gente está falando de 2 produtos que têm sido muito divulgados e, às vezes, sendo usado para pessoas que nem precisavam deles. E tudo isso para te perguntar, reposição de testosterona é feita com chip? Não, então esse é um problema. Amanhã, inclusive, nós teremos uma reunião na Anvisa para tratar sobre isso, né? Existe uma brecha da legislação que diz que qualquer substância farmacológica, se é aprovada, se o insumo farmacêutico é aprovado, ele pode ser manipulado. Isso privilegia as farmácias de manipulação de uma forma nobre, até porque, às vezes, eu, como médico, eu preciso uma dose que não existe no mercado para o meu paciente, ou eu preciso um diluente, uma via que não é a via normalmente padronizada, quero uma solução que só existe injetável, eu vou querer usar num gel, e aí sim, eu talvez para esse paciente individualmente, eu possa trazer benefício com a manipulação. Então, ninguém aqui fala mal da manipulação. A manipulação, ela tem o seu papel e é legal, mas para a reposição hormonal, ela é uma terapia de exceção e ela deveria ser individualizada. Assim. O que acontece? Algumas farmácias se transformaram em verdadeiras indústrias, produzem com planta de fábrica, recrutam médicos para prescrição e a partir daí descaracteriza todo esse processo. Sim. Esses implantes, eles não têm bula, ninguém sabe em quanto tempo libera, quanto tempo dura, né? Muitas vezes eles são absorvíveis, então se o paciente complica, a gente está vendo isso. Essa semana eu atendi uma paciente com diagnóstico de câncer de mama que precisou retirar o implante e o implante era inabsorvível, né? Então, a gente fica com esses riscos bastante aumentados a partir dessas terapias. Nós temos hoje fórmulas legais, autorizadas, aprovadas para repor testosterona. Quais seriam essas? A gente tem o gel de testosterona, que não precisa ser manipulado, o gel para tratamento da deficiência masculina
existe na farmácia para vender. E nós temos injeções, tem vários tipos de injeção, inclusive tem uma injeção que ela é de uso trimestral, uma injeção bem cômoda para o uso, outras são de uso mais curto, mas nunca dessa forma de implantes hormonais. Inclusive, o Conselho Federal de Medicina e a própria Anvisa proíbem o uso de hormônios para fins estéticos e de performance como um todo, né? Mas não nega a indicação para quem tem deficiência. Doutor, além de não ajudar, pode atrapalhar. Quais são os riscos do uso dessa testosterona de forma incorreta? Sabe, eu quando eu vou responder essa pergunta, eu começo, porque literalmente é da ponta da cabeça até o pé, né? Doutor, então, a gente tem 1 minuto e meio, tá? Você vai passar pelo corpo todo o organismo. Então, comportamental da irritabilidade, agressividade. Quantos homens aí bombados agredindo mulheres a gente tem visto na mídia, da dependência, da abstinência, tem risco de suicídio. Se o indivíduo já tem patologia de base, ele pode desenvolver psicoses, né? O coração aumenta a pressão, altera colesterol, aumenta a gordura visceral, dá mais arritmia, dá mais infarte, dá mais embolia, dá mais trombose, dá mais morte súbita, a gente tem visto isso. O fígado, nós temos hepatite medicamentosa, e nós temos inclusive tumores benignos e malignos de fígado, nós temos atrofia do testículo com infertilidade, acne, queda de cabelo e uma série de outras complicações. Tá, porque ele alega falta de potência sexual. É com testosterona que trata? Porque isso tudo pode acontecer também se a falta de potência sexual tiver outra causa que não exatamente uma deficiência regular, né, da testosterona? Sim, sim. Existem várias causas, inclusive deficiências que são funcionais. Por exemplo, a própria obesidade, a gordura visceral, ela altera o metabolismo da testosterona, degrada mais rápido e converte para outros hormônios. E o tratamento de quando essa queda é por obesidade, é tratar a obesidade. Se a gente usa a testosterona, a gente acaba piorando o caso. O indivíduo pode estar depressivo, ter alteração da libido e da potência, ele pode estar usando antidepressivo e ter alteração da libido e da potência, distúrbio do sono, então uma infinidade, questões de relacionamento do casal, a gente nunca pode deixar de comentar também, né? Então essas causas são múltiplas, é a mesma coisa que a libido na mulher, é algo extremamente complexo e a testosterona não é o determinante da baixa libido na mulher. Então, acho que fica o alerta, não aceitem esses atalhos, enxerguem esse chip hormonal com um viés financeiro, econômico, de lucro, porque isso tem gritado aos nossos olhos. E para falta de potência sexual, às vezes, como disse o Dr. Luiz Fernando, vale mais um terapeuta do que exatamente um chip de testosterona, né, Dr. Luiz Fernando? Com certeza. E tem medicações que melhoram disfunção erétil, né? Dependendo da causa, o indivíduo pode ter um diabetes, pode ter alguma outra patologia vascular que altera potência, existem medicações ou até outras condutas para melhorar isso. Mas a testosterona, o risco ele é maior que o benefício. Doutor Clayton Macedo, endocrinologista, conosco hoje aqui, tirando as nossas dúvidas sobre testosterona, convidado doutor Luiz Fernando. Obrigado, doutor Clayton. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado, Luiz. Um arremate, doutor Luiz Fernando? Eu acho que a frase do doutor Clayton é que é fundamental. O risco não vale o benefício possível. Não coloque a sua saúde em risco porque disseram para você que é bom. Cuidado com o que você vê na internet, gente. Cuidado, cuidado. Obrigada, doutor Luiz Fernando. Até mais. Até terça.